Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse domingo abençoado por Deus. Deus possa abençoar a você, a sua família, a sua vida, seu trabalho. E vamos estudar juntos hoje mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos o assunto de hoje, feche os seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor sabedoria. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Nós te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, glorificamos ao seu nome, Senhor, pela sua grandeza, pelo seu poder. Mas rogamos, ó Deus, nesta manhã, derrame sobre nós uma porção da tua sabedoria. Senhor, nos ajuda a sermos fiéis, Senhor, naquilo que tens para nós. Precisamos do Senhor, precisamos de ti. Somos teus alunos, ó Deus, nos ensina nesta manhã. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a lição de número 4 vai falar sobre a promessa e obediência. Nós passamos as últimas 3 lições estudando sobre promessas, né? Uma primeira lição introdutória, uma segunda sobre as promessas de Deus para a nação de Israel, depois as promessas de Deus para a igreja na última lição, e hoje a promessa e a obediência que é demandada a partir da promessa. O nosso textuário está em João, no capítulo 14, e o versículo 15, que nos diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade prática diz que obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam em diversas áreas da nossa vida. Lembrando que nesse trimestre, os irmãos podem ver aqui na capa das suas lições, nós estamos estudando sobre as promessas de Deus, né? Sobre como viver e crer nas bênçãos do Senhor, que é o nosso fiel cumpridor de promessas. Então, a lição vai construir o que é promessa, as promessas que Deus fez para o seu povo, e também despertar em nós um sentimento de obediência, confiança, para experimentarmos o cumprimento dessas promessas. E quem prometeu é fiel para cumprir. Vamos proceder à leitura bíblica, irmãos. Está na nossa lição, disposto ali os versículos, ou você pode abrir a sua Bíblia Sagrada comigo, em Deuteronômio, capítulo 29, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 9 ao 12, e depois Hebreus, capítulo 8, dos versículos 6 ao 13. Vamos proceder a essa leitura, com certeza será uma base importante para a compreensão da lição de hoje. Diz assim, Deuteronômio 29 e o versículo 1. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizeres. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, as cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos e as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até o tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no juramento que o Senhor teu Deus hoje faça contigo. Agora Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6, diz assim: Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes disse: Eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, dizendo o Senhor: Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. E não ensinará a cada um o seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto,
envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Graças a Deus. Meus irmãos, que leitura maravilhosa, né? Como Deus vai falar profundamente aos nossos corações e a importância de obedecermos para alcançarmos o cumprimento dessas promessas. Vamos receber nessa manhã, com alegria, nosso irmão Nivaldo, que será o professor desta manhã, para nos ensinar uma lição, mais uma vez, enviada da parte de Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, nesta manhã, vamos estar aprendendo a lição de número 4, a promessa e a obediência. Promessa e obediência. Estamos estudando as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A lição de número 4, ela vai nos trazer algo muito importante, acerca da promessa e também a obediência. Uma das coisas importantes para nós entendermos, para nós podermos estudarmos essa lição, é que a obediência é o fruto de um coração grato, sincero ao Senhor, além da atitude, a motivação por trás da ação é levada muito em conta e faz da obediência uma virtude importante. Então, estudaremos sobre a promessa. Deus nos prometeu, Ele é fiel, a promessa dele não volta vazia, a promessa de nosso Deus ela é verdadeira. E quando nós olhamos para a lição de número 4, nós vimos que se me amardes e guardareis os meus mandamentos. João 14 e 15. Então, se você me ama e você guardará o meu mandamento. Então, como que as promessas de Deus podem se cumprir na minha vida? Ou de que forma ela vai se cumprir na vida daqueles que adoram o Senhor, da vida da igreja e na vida daqueles que têm comunhão com Deus? Através, a promessa ela existe, a promessa ela é fiel, a promessa ela é verdadeira. Agora, a obediência, que é algo importante para a nossa caminhada. A verdade prática da lição, ela diz, a obediência a Cristo demandam bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então, a promessa, ela está segura. A promessa, ela é verdadeira. Agora, a obediência é uma parte que cabe de nós se obedecermos a Deus. Cabe de nós termos sido fiel a Ele. Então, uma das coisas mais importantes na nossa vida é entender que a obediência é algo importante para nós. As promessas de Deus, ela vem para a nossa vida, ela já está em nossa vida. E quando nós andamos em obediência ao nosso Deus, nós alcançamos e desfrutamos das promessas que Ele tem para a nossa vida. O algo mais importante para nós entendermos é que, ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Então, os irmãos podem perceber, nós podemos perceber que a obediência é algo exigido por Deus. Porque o nosso Deus, ele é santo, ele é puro. Então, a obediência é o caráter de Deus. É algo muito importante para nós entendermos que Deus exige de nós uma obediência, um temor. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que desde o começo entre Adão e Eva, ali, quando Deus criou o homem, quando Deus deu uma ordem ao homem, que eles tinham liberdade ali no Éden, mas aquela liberdade tinha um extremo, né? Tinha um limite, e eles não podiam ultrapassar aquele limite, e sim cumprir a obediência. E quando a serpente entra ali em ação para tentar destruir o projeto de Deus, os planos de Deus, as promessas de Deus, os planos de Deus, ninguém destrói, porque o nosso Deus é um Deus fiel. E aí nós vimos que o homem peca, o homem cai, e aí nós vimos a promessa de Deus em Gênesis capítulo 3 e 15, que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, que vai revolucionar, o que vai ser a trazer a nós o direito da vida eterna, o direito da salvação. Então, nós vimos aí que as promessas do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas. E quando nós desobedecemos, temos consequências, prejuízos e seríssimos problemas
quando desobedecemos. Você pode anotar que quando o homem Adão e a Eva desobedecem, o processo aí do homem de até hoje, né? As dificuldades que nós temos, as doenças, os problemas, mas graças a Deus, Deus enviou o seu Filho para que essa graça e que nós possamos, com certeza, estar firme no caminho do Senhor e alcançar a salvação eterna. Então, ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo. E ao mesmo tempo exige do seu povo obediência à sua palavra. O que Deus exige do seu povo é obediência à sua palavra. A palavra de Deus, ela é importante para a nossa caminhada e não temos que ser somente ouvintes, mas praticantes, obedientes às suas palavras. Por isso que o texto áureo, ele diz: se me amares, guardarás os meus mandamentos. Então, muitos dizem que amam o Senhor, muitos dizem que adoram o Senhor, mas não cumprem e não obedecem os seus mandamentos. Então, isso é importante. O primeiro subtópico que ele fala, nós falamos um pouquinho da introdução, agora é o subtópico, o primeiro ele fala, a obediência no Antigo Testamento. O concerto de Horebe. O concerto foi feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe. Era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e seus descendentes. No deserto de Horebe também, denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência ao povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. E diligentemente ouviste a minha voz e guardade os meus concertos, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo 19:5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. Êxodo 19:6. A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. Então, se o povo tivesse obediência ao Senhor, aos seus mandamentos, eles teriam, então, com certeza, alcançar as bênçãos do Senhor. A obediência é um processo que nós alcançamos. As promessas estão feitas. Quem prometeu é fiel. Ele vai cumprir as promessas. Agora, se nós ser obedientes a Ele, as promessas vão se cumprir. Se nós não formos obedientes a Ele, as promessas não vão se cumprir. Então, é isso que nós temos que ter em nossa mente, essa determinação. E em Deuteronômio, do versículo 5 e 29, vai dizer assim, 5 e 29 de Deuteronômio: quem dera que eles tivessem ao coração, que me temessem, e guardaste, sei todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem fosse a eles, os seus filhos para sempre, que nós possamos guardar os mandamentos do Senhor, e ser seus filhos, e ser fiel ao Senhor, fiel ao que o Senhor tem prometido para nós, fiel à sua palavra, fiel no conceito de termos uma vida com Deus, uma vida digna, uma vida cheia de seus preceitos e cheia da sua palavra. E o nosso Deus, ele é fiel, o nosso Deus, ele é verdadeiro, o nosso Deus, ele é um Deus que conhece e sabe as nossas dificuldades, mas ele quer de nós obediência, que nós possamos ser obedientes ao nosso Deus, obedecer a tua palavra. É isso que é importante em nossa caminhada. Então, quando nós temos a nossa vida com Deus, Deus prometeu que ele levaria a eles para uma terra que manda leite e mel, tiraria o povo do Egito. A promessa do Senhor era dar a eles a proteção, mas a desobediência, a falta de comunhão com Deus e de seguir a sua palavra fizeram com que o povo andasse por um caminho distante de Deus. A promessa era para 40 dias, demorou 40 anos para ele chegar na terra prometida. Por quê? Por causa da desobediência. Então, a desobediência, aquilo que nós desobedecemos ao Senhor, traz consequências seríssimas para a nossa vida. Aquele que obedece a Deus se submete à sua palavra e recebe bênçãos e prospera. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós alcançaremos as promessas para a nossa vida. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Se amamos a Deus,
Vamos obedecer os seus mandamentos. Esse é o ponto importante para que nós possamos alcançar as promessas de Deus, as promessas do Senhor para a nossa vida. É muito importante isso. Em Deuteronômio 29:1, nós vamos ver que 29:1 de Deuteronômio, algo importante. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. Então, nós estamos vendo a primeira parte, né, do Novo Testamento, o concerto em Horebe. Deus trazendo o povo para o concerto, trazendo o povo para uma aliança, para uma comunhão. E com certeza mostrando para eles os defeitos, as falhas, e que eles podem, com certeza, ser melhor para Deus. Se obedecer ao Senhor e se buscar os seus preceitos, serão abençoados por Deus. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. E quando nós vimos o segundo subtópico, diz o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, Êxodo 19, e a maioria dos peregrinos havia parecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora na campina de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizessem com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com ele em Horebe. Deuteronômio 29:1. Foi o que nós acabamos de ler agora. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4, do 26 ao 19, bem como se ênfase nas bênçãos e maldições do capítulo 27 ao 30, do mesmo livro. Tudo neste concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, as minhas promessas serão sobre a vida de vocês. Vocês serão abençoados. Então, esse é um ponto principal da nossa vida, o concerto de Deus. Nós temos uma aliança com Deus, revemos aonde erramos e precisamos ter uma comunhão com Deus. Por isso que nós temos que ter essa visão de que o nosso Deus, ele tem promessa para a nossa vida, mas nós somos obedientes a Ele, então precisamos ser obedientes ao nosso Deus. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim, bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra, em toda a área da vida dos judeus. As bênçãos divinas seriam derramadas como consequência de obediência aos mandamentos divinos, estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que essa maldição seria proferida no Monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. A promessa de Deus para o povo seria feita com a obediência, quando eles obedecessem ao Senhor. Obedecer ao nosso Deus nos traz bênçãos para a nossa vida. A desobediência traz consequências terríveis, traz consequências muito ruins para a nossa vida. Os irmãos podem notar que a geração que sai do Egito, quase toda ela morre pelo deserto, por causa da murmuração e desobediência. Aí uma nova geração vem, então o Senhor faz um concerto com essa geração, para que eles possam alcançar a terra prometida. Mas em Isaías 1:19, diz assim: se quiseste e ouviste, comereis o bem desta terra, mas se recusaste e foste rebelde, será devorada a espada, porque é a boca do Senhor. Isaías 1:19 e 20. Se você obedecer, se você for fiel ao Senhor, se nós formos fiel ao Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, no conceito de Deus com Israel, observamos o cumprimento da promessa a partir da obediência. Quando nós obedecemos, eles obedeciam a Deus, as promessas se cumpriam uma a uma por causa
da obediência que eles tinham com o nosso Deus. O subtópico número 2 diz a obediência no Novo Testamento, um novo conceito. Hebreus 8 apresenta aspecto do antigo conceito, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério de Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e seu povo se dava por meio de uma fé, manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que a lei se estabelecia no interior da pessoa, isto é, o coração. Mas ele é o conceito que farei com a casa, mas este é o conceito que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31 e 33. Essa é a promessa de Deus no Novo Testamento, de trazer o homem a ser chegado mais de Deus. E porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o novo conceito trouxe o povo de volta a Deus. Trouxe o povo de volta a uma comunhão com o Senhor, a uma comunhão estreita e fiel, de obediência, de fidelidade ao Senhor. Este é o ponto importante. Em Hebreus capítulo 8, e versículo 8 diz, porque recebendo-lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, eis que virão dias em que dirão o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, e não segundo o concerto que fiz com os seus pais nos dias em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atendei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias, como a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e o seu coração. Olha que interessante, e o seu coração. As escreverei e serei por meu Deus, e eles me serão por povo. Então Deus traz eles, mais uma vez, através do conselho. O segundo subtópico, Jesus Cristo é o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto, profetizado pelo profeta Jeremias. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça, de amor de Deus, aos que respondem com arrependimento à fé, a oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus está no temor, nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Então, o nosso mediador, o verdadeiro mediador, é o nosso Senhor, que nos mediador, que nos redimiu, que nos deu esta promessa, que nós estaríamos, com certeza, livre de todo o mal e tendo a certeza, a convicção de uma vida com Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus é o nosso mediador, que nos trouxe através, Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos chegar até Deus, através de Jesus, através da graça. Esta graça que é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas através deste amor tão grande de Deus, esse mediador, Jesus Cristo, que é o nosso mediador, que nos trouxe mais perto de Deus. Então, é muito importante isso para a nossa vida. Entender que a salvação é pela graça de Deus, mas ela não anula a obediência. Então, nós temos que ter a convicção da salvação e ter obediente ao nosso Deus. Se nós formos desobedientes ao nosso Deus, correremos o risco de nós perdermos a nossa comunhão e a nossa salvação com Deus. A obediência do novo concerto, os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou, se amardes, guardarei os meus mandamentos, João 14, 15.
Essa expressão, guardareis, também pode ser substituída por obedeceres. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, Filipenses 2:8, não pode ser apenas de palavra, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Porque se Jesus, sendo obediente ao Pai, se tornou em forma de homem, mas foi obediente até a morte de cruz, para nos dar vida, para nos dar graça e para nos salvar. Então, o Senhor Jesus foi obediente a Deus, né? Ele foi obediente a Deus, foi até a morte da cruz. E ele não se exaltou por si. Deus. Então, Filipenses, capítulo 2, e versículo 8 diz, 2:7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte da cruz. Jesus foi obediente ao Pai, e ele foi até a morte. Passou momentos difíceis, passou como ser humano, como homem, como nós passamos, mas ele foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Então, o Novo Testamento, ele mostra Jesus como uma nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e com a fé. Ora, a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, nós temos fé, e esta fé que nos move a, com certeza, crer e acreditar na existência de um Deus todo-poderoso, um Deus que tem o poder, um Deus que nos dá força para caminhar, um Deus que nos dá vida. Então, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professa, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Então, Hebreus 10:23 diz que nosso Deus ele é fiel. Se ele prometeu, ele nos dará vida. No mundo, nós passamos aflições. No mundo, nós temos dificuldade, mas nós temos que ter bom ânimo, porque o nosso Deus, ele venceu o mundo. E a promessa dele é um dia vir buscar o teu povo, vir buscar a tua igreja, buscar aqueles que estão fiel a ele, aqueles que estão em comunhão com ele, e saber que o nosso Deus é um Deus de promessa. E se nós obedecemos ao Senhor, repito, comeremos o melhor desta terra, as bênçãos do Senhor para a nossa vida, proveniente da obediência e da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão profunda com o Senhor, que nos dá a graça e que nos dá a vitória para a nossa vida. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto, por meio de Cristo Jesus, mediante a fé, 2 Coríntios 3:4. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênção de natureza espiritual, que abarcam todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Então, bênçãos espirituais para a nossa vida. Nós teremos bênção mediante a nossa obediência a Deus, mediante a nossa comunhão a Deus, mediante a essa busca de obediência, não simplesmente, eu vou servir ao Senhor, mas não quero obedecer a Ele. Eu quero que Ele me abençoe, que Ele me dê graça, que Ele me dê força. Não tem como, irmãos, não tem como. Essa lição é muito profunda. Promessa e obediência. Primeiro, nós cumprimos as promessas. O Senhor cumpre as suas promessas, melhor dizendo. E se nós obedecemos as suas promessas, vai acontecer coisas maravilhosas em nossa vida. Não adianta eu querer somente obedecer ao Senhor, somente querer obedecer ao meu querer, mas eu não obedecer a tua palavra. Eu preciso obedecer a palavra do Senhor. As promessas do Senhor estão feitas. As promessas do Senhor são fundamentais para a nossa vida. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus tem promessa para a nossa vida, Deus tem bênçãos para a nossa vida, mas nós precisamos ter a obediência ao nosso Deus. E o segundo subtópico diz justiça
e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e justiça. Desta forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Nós somos justificados por Ele. A justificação de Deus, através de Jesus, nos deu a oportunidade de nós nos chegarmos até Deus, porque nós estávamos desgarrados, nós estávamos perdidos, nós estávamos caminhando para a perdição eterna, mas através de Jesus Cristo, que veio para nos libertar, para nos salvar e nos dar o direito de alcançar a vida eterna. Então, a obediência a Cristo nos traz a certeza, a convicção das promessas que cumprirão sobre as nossas vidas. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses 4:7. E aquela paz de quem o Senhor Jesus falou ao seu discípulo: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então, quando nós temos obediência a Deus e temos com certeza comunhão com Ele, nós temos paz, nós temos alegria. E como diz o próprio Jesus, não essa paz que o mundo tem aí, que é uma paz momentânea, uma paz que não é uma paz verdadeira, mas a paz que nós temos através da nossa obediência, da nossa comunhão, de cumprirmos os mandamentos, os preceitos da palavra do Senhor, nós temos paz no nosso interior, nós temos alegria na nossa vida, nós temos a certeza que Deus é o Deus da nossa vida, que Deus é o Deus que nos dá vitória. Então, nós temos a promessa, mas as promessas se cumprirão se nós obedecermos ao nosso Deus, se nós tivermos certeza que nós temos em convicção de que o nosso Deus é um Deus que Ele exige de nós obediência, e nós possamos ser obedientes a Ele e obedecer a Tua palavra. Então, que nós possamos entender a importância de nós alcançarmos as bênçãos do Senhor através da obediência, através da nossa comunhão com Deus. Então, Jeremias, ele profetizou que num tempo futuro, Deus faria um novo concerto, um melhor concerto com o seu povo. Então, é isso que nós temos que entender. Jesus é quem instituiu o novo concerto, ou o Novo Testamento. Ambas ideias estão contidas nas palavras gregas, e o seu ministério celestial é incomparável, superior ao dos sacerdotes terrenos do Antigo Testamento. O novo concerto é um acordo, promessa, a última vontade e testamento, uma declaração do propósito divino em outorgar graça e bênção àqueles que se achegam ao Senhor mediante a fé e mediante a obediência ao nosso Deus. Esse é o ponto importante, irmãos. Esse é o ponto fundamental para que nós possamos entender que o nosso Deus, ele estabeleceu um novo conceito em Cristo. O antigo conceito se tornou obsoleto. Não obstante, o novo conceito e não invalida a totalidade das escrituras do Antigo Testamento, mas apenas ao pacto mosaico, pelo qual a salvação era obtida mediante a obediência à lei e ao seu sistema de sacrifício. O Antigo Testamento não está abolido. Boa parte da sua revelação aponta para Cristo, e por ser a inspirada palavra de Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir na retidão. Então, isso que nos traz a bênção espiritual, a justiça e a paz, e também alegria no Espírito. Então, nós precisamos ter alegria. E aproveitando essa questão de obediência, lá em 1 Samuel 15 e 22, os irmãos conhecem de cor essa passagem, onde Deus dá uma ordem a Samuel, e ele dá essa ordem a Saul, e Saul não obedece a essa ordem dada por Deus. Saul faz do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, e que ele até chegar quando Samuel pergunta para ele, por que esses bezerros estão berrando aí? Por que essas vacas estão berrando? E ele diz que ele tinha feito melhor, porque Deus, a ordem foi para destruir os amalequitas, os amomitas, mas ele não fez tudo isso. Pelo contrário, ele fez o que ele agradara a ele. E aí Samuel diz,
Você acha que é melhor você oferecer sacrifícios para Deus do que obedecer? Então, nós temos que entender, Deus não está interessado só em nosso sacrifício, mas na obediência. Deus quer que nós obedecemos a sua palavra. Então, Samuel disse a Saul, o melhor é obedecer do que sacrificar. Saul trouxe umas ofertas, achando que essas ofertas iam ser recebidas, mas ele tinha desobedecido a ordem de Deus. Quando nós desobedecemos, não adianta oferecermos, Deus não vai receber nossa oferta. Mas se nós pedirmos perdão, nos arrependemos, Deus vai atentar às nossas ofertas. Mas quando nós temos esta alegria no Espírito, alegria proveniente de uma relação com Cristo, é a marca da vida quem anda na justiça e tem paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Conforme nos ensina as Escrituras, esta alegria não está condicionada ao ambiente externo da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria e nos traz, com certeza, a convicção que nós somos filhos de Deus através do Espírito Santo, que nos orienta, que nos ensina e que nos consola. Então, que nós possamos entender nessa lição, que fala a respeito da obediência como um relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto no Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus é a sua palavra, permanece o mesmo. Desta forma, a promessa da justiça, paz, alegria do Espírito Santo para quem obedece os seus mandamentos do Senhor são promessas convenientes à nossa obediência a Cristo. Que nós possamos ter certeza que as promessas do Senhor são fiéis. E se nós obedecemos, nós alcançaremos bênçãos de tal maneira sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família e sobre o nosso ministério. Que Deus te abençoe e que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Amém. Meus amados irmãos, que lição maravilhosa. Não há dúvidas que Deus falou aos nossos corações e que esse ensino possa ser uma boa semente plantada no seu coração. Que você aprenda, como eu nesta manhã, e que nós apliquemos em nossa vida cada ensinamento do Senhor. Nós estamos nos aproximando do encerramento da nossa lição, mas antes eu tenho um aviso muito importante, na verdade um convite especial. É para todos os irmãos que assistem, que acompanham a nossa Escola Bíblica Dominical Online, para que nos façam uma visita, que frequentem os nossos cultos. Nós temos aqui na nossa sede cultos toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos à noite, e nas nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos cultos ao longo da semana também, e no domingo mais um culto em cada uma das nossas congregações. Além, logicamente, de todo domingo de manhã, em todas as nossas igrejas, você encontra ali uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você pode frequentar a escola bíblica, aprender a palavra de Deus junto com os nossos professores, pastores, obreiros, com toda a igreja. Eu tenho a certeza que, como foi hoje, você será muito abençoado com o ensino. Nós queremos receber você, dar um abraço de recepção, vai ser uma alegria. Com certeza, você vai sair diferente do que você entrou. E lembrando também que nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, e os irmãos podem ali enviar a sua oferta, o seu dízimo, e abençoar a obra de Deus e a obra missionária que nós mantemos aqui no nosso campo. Com certeza, há grandes bênçãos reservadas do Senhor para aqueles que se dispõem a contribuir com a sua obra. Há uma frase forte, mas verdadeira, que o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Então, com certeza, Deus vai te abençoar poderosamente por contribuir na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos encerrar a nossa lição de hoje com uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele falou ao nosso coração? Então faça esta oração comigo, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã gloriosa,
aprendendo a Tua palavra. Eu tenho a certeza e a convicção que o Senhor falou ao meu e ao coração do meu amado irmão que está acompanhando esta aula. Senhor, nos dê sabedoria para colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplos para todos, uma luz, Senhor, neste mundo de trevas. Nos ajuda, Senhor, somos Teus filhos, Teus discípulos, Senhor, precisamos de Ti e da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.